Amém, irmãos? E nós aqui vamos continuar nas quartas-feiras um assunto de extrema importância, porque nós vamos entrar agora na profecia do Monte das Oliveiras, que é Mateus 24, irmãos. E é um assunto bastante difícil e que requer de nós, irmãos, cada um de nós, o desejo de entender as profecias. A gente não pode ficar somente no fundamento, né? O fundamento, ele serve para que nós edifiquemos sobre ele. Então a gente não pode ficar somente no fundamento. As igrejas aí fora, elas repetem fundamento e fica a vida toda no fundamento. Isso não edifica os irmãos. Nós precisamos entrar em assuntos mais difíceis. Em assuntos que são chamados nas Escrituras de alimento sólido. E nós vamos ver que se nós não entrarmos nesses assuntos, isso é perigoso para a nossa vida cristã. Né? Isso causa apatia, isso causa apostasia. Então nós devemos pedir ao Senhor graça para que Ele nos ajude nesses assuntos, né? Que são assuntos que são importantes para o tempo que nós estamos vivendo. O irmão G.H. Pember, ele fala o seguinte, com relação a esses assuntos proféticos, né? Ele fala o seguinte, irmãos. O Deus Supremo dignou-se em fazer revelações pelas quais procurava comunicar seus propósitos aos homens. E por um processo gentil, inclinar a mente humana à poderosa e irresistível vontade divina. Contudo, miríades de cristãos contentam-se em chegar ao final da vida em total ignorância dessas preciosas revelações. Ao mesmo tempo que ministros credenciados de Cristo muitas vezes não têm habilidade para expô-las. Então, muitos que se dizem ministros, pastores, profetas, eles não têm habilidade com as profecias, não sabem interpretar as profecias e, por não saber, o que eles fazem? Eles ficam somente nos rudimentos. Só naqueles primeiros rudimentos de Cristo, como fala Hebreus, né? Batismo, fé, arrependimento, e só fica aí. A vida toda fica aí, né? Então, tendo em vista que Deus achou adequado colocar as revelações diante de nós, não estamos deliberadamente acusando de tolice quando as negligenciamos? Então, olha o que o irmão fala. Quando nós negligenciamos as profecias, nós não estamos chamando Deus de tolo? Porque ele teve um trabalho tremendo em deixar para nós as profecias. E nós negligenciamos elas. Nós não entramos, nós não estudamos. Nós não lemos Jeremias, não lemos Daniel, não lemos Ezequiel, não lemos os profetas. Pulamos Mateus 24. Ficamos distantes de Apocalipse. Poxa, é muito difícil. Né? Isso aí não é para mim, não. Não, irmão, não temos que ter essa disposição, não. A disposição tem que ser outra. De procurar entender as profecias. E graças ao Senhor, pelos irmãos dons, né? Que o Senhor dá à igreja. Ele dá aos irmãos como presentes para nós, para nos levar, para nos incitar, para nos exortar, para que nós busquemos entender as profecias. Lá em Hebreus, capítulo 5, se os irmãos quiserem abrir, Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Como é que fala lá? Porque, devendo já ser mestres do tempo, ainda necessitais de que os tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, que vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é? Porque é menino, porque é criança. O que é ficar criança aqui a vida toda, irmão?
Quem quer ficar se alimentando de leite a vida toda? O irmão que não toca, que não busca conhecer as profecias, está dizendo, mesmo sem palavras, que Deus é tolo. Porque para que deixou as profecias para a gente? Para a gente não tocar? Então, não cometamos esse pecado, irmãos. Que possamos confiar no Senhor, no seu Espírito, porque Ele quer nos guiar a toda verdade. Toda a verdade, irmãos. Nem metade da verdade, não são 3/4, não são 90%, é toda a verdade. E olha o perigo de nós negligenciarmos esse alimento sólido. Está aqui no capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Por que caíram, irmãos? Isso aqui é uma continuação, né? Do capítulo 5 de Hebreus. Por que esses irmãos caíram, irmãos? Porque ficaram só no leite. Porque ficaram só no rudimento. Porque só ficaram no fundamento. Né, Malvino? Imagina o pedreiro que vai lá e faz o fundamento. Em vez de sentar o tijolo, ele vai lá, quebra o fundamento e faz de novo. E daqui a um tempo, quando chega na hora de assentar o tijolo de novo, ele vai lá, quebra e faz de novo. É um desperdício de tempo e energia, irmãos. O patrão manda ele embora. É isso que muitos cristãos fazem. O fundamento foi colocado, irmãos, para quê? Para que nós edifiquemos sobre o fundamento. E isso, irmãos, é avançar no alimento que o Senhor nos dá. Sair do leite, avançar para o alimento sólido. Quando não acontece esse avanço, muitos caem. E ele fala que é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Nós já tocamos muito nessa passagem aqui, né, quando falamos de Hebreus. A gente não vai entrar nesse mérito. Eu só quero mostrar o perigo que nós corremos se ficarmos somente nos rudimentos. Que ele fala aqui no capítulo 6, né, que é o quê, irmãos? Vou abrir aqui de novo. Que rudimentos são esses, irmãos? Vai lá, Roberto. Qualquer que se alimente. 5:13. 6:1, né? Não, 5:13. 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, prática, né? têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Pelo que, deixando os rudimentos por doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançamos de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição do morto e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Então o que ele fala, Lucimar? Com relação aos rudimentos. Ele fala para a gente fazer o quê? Pode ler aí, versículo 1, capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo... Fazendo o quê? Deixando... É para deixar, irmãos. É para deixar, Lucimar. Kátia, Pelo que deixando, é para deixar os rudimentos. Que rudimentos? Doutrina de batismo, né? É os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição. Prossigamos até o que é perfeito. Não... Lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque Tá bom, solta aí. Então, irmãos, é para deixar de lado. Já aprendeu o que é batismo? Já aprendeu o que é arrependimento? O que é fé? Já aprendeu o que é imposição de mãos? Ressurreição dos mortos? Juízo eterno? Vamos avançar para a perfeição. Para aquele que é perfeito. Ele não está falando para você deixar de praticar essas coisas, de você deixar de ensinar. Ensinar, nós ensinaremos se Deus permitir. Quando vem um novo convertido, alguém ainda que precisa de leite, que precisa de um alimento
menos robusto. Então, isso tem o seu lugar. Isso tem a sua hora. Mas não é para os irmãos mais maduros ficarem sempre nisso. Sempre nisso. E não colocar um fundamento. Não avançar para aquilo que é perfeito. Mais uma vez, se negligenciarmos, irmãos, virá uma apatia espiritual. Nós estaremos em perigo de apostasia. Então nós devemos amadurecer, crescer no conhecimento de Cristo. As primeiras coisas, fica para trás. Tem que avançar. Tem muita gente que gosta de palavra prática, né? Irmão, traz uma palavra prática. A palavra que o irmão traz é uma palavra muito difícil. É difícil de entender. E só quer ficar naquele alimentinho sólido, aquele alimento leve, para a prática do dia a dia. Como resolver as questões imediatas. Bom, isso a gente tem que avançar, irmãos. Nós não podemos ficar nessas coisas. Senão a palavra da perfeição não entra em nós. Nós não amadurecemos. Nós temos que aprender isso, misturar essa palavra, esse rudimento, esses princípios elementares com fé. Isso tem que ser uma prática em nós, uma lição já aprendida, para que nós avancemos para a próxima lição. A palavra de hoje é essa, irmãos. Avancemos para o que é perfeito. Amém? Não fiquemos parados porque achamos que a palavra é difícil. O Senhor nos dá irmãos, irmão. Nos dá literatura. A gente viu lá na conferência. Quantos livros tinham ali, irmãos? E temos o principal, o Espírito Santo de Deus, né, nos revelando a palavra. Sem o Espírito ninguém avança. Sem ele a gente não faz nada, irmãos. Posso ler um versículo? Pode ler, Roberto. Filipenses, nos dorsais na Filipenses 3, 3. verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo, tá vendo? Prossigo. Para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, ele não disse que vai ser, já tinha esse sentimento. Já tinha. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra coisa, de maneira também, Deus vos revelará. Você não tem esse sentimento de perfeição, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. Né? O Senhor quer esse sentimento de perfeição, porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos no velho homem, mas no novo homem, nós somos perfeitos. Amém. Essa passagem foi qual, Roberto? Filipenses? Filipenses 3, 13 até versículo 16, para terminar. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Está vendo? Então, aquilo que a gente já recebeu, a gente tem que prosseguir. Porque é isso que ele falou. Se a gente não prossegue, o que acontece? Nós ficamos estagnados e nós estamos lidando com hóstia maligna, né, principados e potestades, e aí a gente fica fraquinho, Sim. com esse mingauzinho ralo, e aí você tropeça na fé. Sim. Apostado da fé. Fica sempre na alfabetização. Isso. Não sai do CA, né? Como fala, né? É feio, né? Um grandão no CA. Não é feio? Claro que Marmanjão no CA. esse sentimento que ele falou, quando volta pessoas novas, a gente tem que descer. Sim, sim. Quando descer é porque tem pessoas novas que a gente tem que baixar o nível, né, nesse sentido da espiritualidade da palavra, para poder caminhar uma nível com aquele irmão que nasceu agora, com o Alexandre, que é para aprender. Sim. Entendeu? Amém? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Para nós entendermos em que tempo nós estamos vivendo, irmãos. Fala assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de quem? Nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, olha o período, irmãos, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os fins dos séculos. Né? E nós vivemos no tempo em que as predições que foram feitas na palavra estão prestes a se cumprir, irmãos. Nós somos estes. O Senhor nos escolheu para nascermos nesse período.
onde os fins dos tempos são chegados, irmãos. Nós não estamos vivendo na dispensação da lei, lembra das dispensações? Nem da dispensação da promessa, nem da dispensação do governo humano, nem da consciência, nem da inocência, irmãos. Nós estamos no final da dispensação da graça. O irmão Luiz Fonte, lá na conferência, ele trouxe os sinais que dizem respeito ao final da nossa dispensação. Mensagem muito importante que ele nos trouxe, né? Esse é o período que nós estamos vivendo. Olha a importância de nós nos aprofundarmos na palavra, irmãos. Para que nós não fiquemos embaraçados com as coisas do nosso cotidiano. E eu vejo no nosso meio, irmãos embaraçados com esse mundo. Irmãos que poderiam estar aqui sentados, se alimentando da palavra, mas estão escolhendo outras tarefas e outras atividades. Nós não estamos em tempo de escolher outras atividades em detrimento do Senhor, irmãos. Nós não estamos nesse tempo. Esse tempo já passou. Nós estamos às vésperas de sermos arrebatados pelo Senhor. E esse sinal do arrebatamento, ele não tem aviso prévio. Ele pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Enquanto nós estamos aqui sentados, esse evento pode acontecer. Então, nós não temos tempo para distração. Nós não temos tempo, irmãos, para férias, como falava o irmão Dino. O tempo que nós estamos vivendo é outro, irmãos. Né? As coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda, irmãos. As mudanças estão acontecendo numa velocidade como nunca antes aconteceu. Né? Kátia lembra, os irmãos lembram aqui, né? Do tempo de infância de vocês. Eu estou falando de vocês, não é da minha não, tá? Como as coisas eram diferentes, irmãos. Como o tempo passava mais devagar. Né? Lembra aí vocês, que são mais antigos, né? Parece que o relógio não chegava nunca a dezembro. Ele chegava... Quando é que vai chegar o Natal? Nunca chegava. Agora faz a diferença para o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Parece que a coisa está acelerada, irmãos. As crianças estão aceleradas, irmãos. Não, e percebe que a semana voou. E elas estão aceleradas também. Sim, Ninguém está mais tranquilinho. Passa uma tarde ali conversando com os vizinhos, tranquilo, né? Não existe mais isso, irmão. E nós temos que discernir esse tempo que nós estamos vivendo, irmão. O irmão falou, vai perder tempo com Netflix, irmão? Será que é tempo para isso? Em vez de você se debruçar com a palavra, irmão? A gente vê aqueles memes, né? Aquelas brincadeirazinhas que fazem na internet. Se a gente tratasse a Bíblia do mesmo jeito que a gente trata o celular, irmão, já viram isso aí na internet? Irmãos, o mundo ia ser outro. Porque se a gente faz com a Bíblia o que faz com o celular, eu falo a gente, porque eu também estou incluído nisso, né? Isso é igual, o celular é uma parte do meu corpo Fora de mim. fora de mim. O celular é uma parte do meu corpo fora de mim. E é incrível, ela estava no médico hoje, todo mundo lá com o celular na mão. Esse É um mundo mundo, então, é um grande parque de diversão. Entendeu? Mas às vezes por lá também para alguma coisa. Né? Isso é o que ele está falando. Só marreta. Sim. Eu dava glória sozinho. não, mas a gente precisa disso, né? Eu falei, ninguém. Quando o irmão falou na televisão, ninguém deu amém. Eu falei, Amém, irmãos? Então, assim, será que nós estamos despertos para o tempo que nós estamos vivendo, irmãos? Antes de começar essa ministração sobre Mateus 24, eu queria despertar os irmãos, né? Para nós não negligenciarmos o nosso tempo. Não negligenciarmos a educação que nós damos para os nossos filhos. A gente não pode criar nosso filho de qualquer maneira, irmãos. O irmão falava, né? O irmão Pablo Davi, lá da Colômbia, ministrando sobre família, alguém perguntou, irmão, com quantos anos que eu posso dar um celular para o meu filho? E ele citou uma outra irmã, que também dá palestras para a família. E ele respondeu o seguinte, a seguinte pergunta, né? Irmão, quando que eu posso dar um celular com internet na mão do meu filho? Sabe qual foi a resposta?
Quando ele casar e sair de casa. Eu ia falar, quando ele estiver pagando as contas dele. Quando ele casar e sair de casa, você libera ele para ter o celular. A gente vê o perigo que é isso na mente das crianças. E já há estudos científicos que dizem que a criança que fica com a cara na tela, o cérebro dela tem dificuldade de crescer. Então, essa questão da tela, das luzes, da rapidez, isso atrofia a mente da criança, né? Causa uma atrofia. Isso é científico, irmãos. Já a Suécia, os países da Europa, que incluíram na sala de aula a tecnologia, eles estão voltando atrás. Eles estão tirando a tecnologia da sala de aula. Porque estão percebendo que as crianças estão tendo dificuldade de aprender, em virtude da tecnologia. Eles estão voltando para trás com relação à educação. Estão voltando ao que era antes. Leitura de livro, escrever no caderno. Porque viram que as crianças estão ficando atrofiadas e estão tendo dificuldade para aprender. Então, olha os perigos que nos rodeiam, irmãos, né? Principados e potestades, como o irmão falou, que usa todos esses elementos, todas essas ferramentas para entrar nos nossos lares, para entrar nas nossas mentes. E nós vamos ver que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de falso profeta. O Senhor vai falar, virão muitos falsos profetas, e às vezes nós não discernimos que falsos profetas são esses. Nós pensamos que é só um pastor que vai falar uma heresia, um falso profeta. Negativo, irmãos. Coaches, psicólogos, que se dizem cristãos, é tudo falso profeta, irmãos. E nós achamos, não, ele estudou, ele conhece, ele sabe, mas está tocando em algo que o Senhor não deu para ele. O irmão Luiz Fontes também falou isso lá na conferência. Cuidado com esses psicólogos. Não estou falando mal dos psicólogos, mas às vezes eles querem entrar em áreas espirituais que não foi dado para eles. Não foi dado isso para eles. Quem trata do espírito da alma é a palavra. Eles podem ajudar em outra esfera. Em outra esfera. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Vamos lá a Daniel, capítulo 12. Já entrando um pouquinho na profecia. Daniel, capítulo 12, versículo 9 e 10. E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O que nós lemos lá em 1 Coríntios, irmãos? Não lembra? O que nós lemos em 1 Coríntios? Nós que alcançamos os fins dos séculos. Amém? Nós que alcançamos os fins dos séculos. Quem foi que falou esse versículo, irmãos? Foi quem? Foi Paulo. Há quanto tempo atrás que ele falou isso? 2000 anos. Mais ou menos, né? Vamos arredondar. Há 2000 anos atrás. Se Paulo disse que alcançou já o fim dos séculos, e nós, irmãos? Que estamos 2000 anos depois. Fim dos últimos segundos. Os irmãos estão discernindo em que tempo que nós estamos? Então, quando nós vemos aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 9, que as palavras da profecia estão encerradas e seladas até o tempo do fim, irmãos, quer dizer que o tempo que nós estamos vivendo, essa palavra vai ser aberta. Porque essa palavra foi encerrada e selada até o nosso tempo. E no nosso tempo, essa palavra está sendo aberta, está sendo revelada, irmãos. E o versículo 10, o que fala? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém, irmãos? Mas os sábios entenderão. Quando que eles entenderão, irmãos? No tempo do fim. No final dos séculos. Dos nossos tempos, irmãos. Então, essas profecias, irmãos, já foram entendidas por vários irmãos. Irmãos sábios. Irmãos que dependeram do Espírito Santo, como falou a Cátia.
E o Espírito Santo revelou as profecias. E hoje nós estamos aqui, irmãos, somente lendo e desfrutando o que irmãos do passado já destrincharam para nós, já detalharam para nós. A revelação, irmãos, não foi dada a mim não, tá, irmãos? Não sou eu que sou sábio não, tá, irmãos? Se por algum motivo eu sou sábio, é de obedecer o Espírito Santo, de ler a palavra e alguns livros, como esse aqui, ó. Profecia do Monte das Oliveiras, de Robert Gouvet. As grandes profecias de G.H. Pember. Está tudo aqui, irmãos. Essa profecia é sinistra. Né? Está tudo aqui, irmãos. Na palavra e em livros que o Senhor deu para os irmãos escreverem para o nosso ensino, irmãos. Para o nosso crescimento. Eu não vou tirar nada de mim. Tudo eu vou tirar da palavra e lendo livros que os irmãos escreveram. Amém, irmãos? Tem que cavar. Sabe o que o irmão G.H. Pember fala com relação a esses sábios aqui? Que entenderão? Ele fala o seguinte: e para os sábios daquela geração, ou seja, da geração final, que vai entender, e para os sábios daquela geração, quer seja a nossa, quer seja outra, né? Pode não ser a nossa, pode ser a próxima. Quer seja a nossa ou a outra, a palavra da profecia não será assunto a ser negligenciado. A palavra da profecia não será assunto a ser negligenciado, mas revelação de importância transcendente. Mas revelação de importância transcendente. Amém, irmãos? Para a gente ver a importância de nós aprendermos a profecia. Os irmãos estão preparados? Os irmãos estão prontos para a gente avançar? Vamos confiar no Espírito, vamos confiar no Senhor, para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, para nós não perdermos tempo. Amém? Amém, irmãos. Então vamos avançar mais um pouquinho. Quando a gente se debruça, a única coisa que gera no nosso coração é temor, irmãos. Por isso que eu falei de temor no começo da reunião. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais o temor é gerado no nosso coração. Mais a gente olha para a nossa própria vida e vemos como nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Como eu falei para a Aline hoje à tarde, né? Como que fala o pregador? O que o pregador diz? Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, tudo é vaidade. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos discernindo que tudo é vaidade. Como que nosso Senhor viveu, irmãos? Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Quando ele foi crucificado e foi colocado no túmulo, na cova, quais foram os bens do Senhor que foram repartidos? Quantos bens que ele tinha para ser repartido? Tinha uma túnica, né? Que os soldados lá lançaram sorte. Mas o que ele tinha? Não tinha mais nada. Então, irmãos, quanto mais próximo do Senhor, mais longe do mundo. Menos você quer. Quanto mais afastado do Senhor, mais você vai ficar se comparando. E não sei quem, tem que vestir assim, minha aparência. Você vai estar mais preocupado com a sua aparência. Então, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso serviço? Nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais esse peso vai ficando para trás. Ó. Mais o peso vai... Entendeu? Amém, irmãos? Vamos avançar? Então, já buscando entender como que nós interpretamos as profecias da palavra. Irmãos. Existem métodos de interpretação. Então, nós temos que entender algumas coisas antes de entrarmos nas profecias de Mateus 24. Nós já entendemos as dispensações, amém? Tranquilo? Matéria dada? São 7 dispensações. Maneiras de Deus trabalhar com o ser humano. Então, nós entendemos isso, né? Essas maneiras como Deus trabalha. Nós estamos na 6ª, no final dela. No tempo de Adão. Desde Adão até hoje. E resta mais uma dispensação. Que é a dispensação do reino, do milênio ou do descanso, né? Do Senhor. Mas nós temos que entender algumas coisas que são importantes também.
Primeira coisa, nós temos que entender e reconhecer as 3 classes distintas nas quais a humanidade está dividida. Porque o Senhor vai trabalhar com essas 3 classes de seres humanos. Que classes são essas que os seres humanos estão divididos, irmãos? Judeus, gentio e a igreja. Só existem esses 3 povos para o Senhor. Ou ele trata e lida com os gentios, ou ele está lidando com os judeus, ou está lidando com a igreja. Se nós não entendermos essa divisão, nós vamos ficar confundidos na profecia. Essa profecia aqui está falando de quem? Está falando da igreja? Está falando dos gentios? Não, está falando dos judeus. Então tem profecias que são para os gentios, profecias que são para os judeus e profecias que são para a igreja. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos entender é isso. A humanidade está dividida em 3 classes: gentios, judeus e igreja. Amém? Outra coisa que nós temos que entender é que existem 3 períodos proféticos. Que períodos proféticos são esses, irmãos? Primeiramente, é o período profético que vai de Nabucodonosor até o início da igreja. Então, é um período profético, quando o reino é entregue aos gentios. O tempo dos gentios, né? Depois entra um período profético que é o mistério, o intervalo, que é o período da igreja. Isso, que é aquele sonho que ele tem, né? Da estátua, a gente vai ver isso aí. Eu estou fazendo só um resuminho para a gente depois entrar no detalhe. Isso, até o início da igreja, ali, né? Depois, o período da igreja, que é o período do mistério, o intervalo. Nós vamos entender que intervalo é esse. E depois, a última semana de Daniel, que é o terceiro período profético, onde o Senhor vai lidar com os judeus e com aqueles crentes que não subiram. Como é que a Lucimar falou? Tu vai de primeira classe, né? Que não subiram na primeira classe. Né? Quem não subiu na primeira classe vai estar aqui para esse terceiro período profético. E vai ser embranquecido, vai ser provado, juntamente com os judeus. Então, isso nós temos que entender. Esses 3 períodos proféticos. Vou bem devagarzinho, né? Para os irmãos quiserem anotar. E a terceira coisa que nós temos que entender é o conhecimento do princípio simples que Deus usa para calcular a cronologia da história judaica. Nós temos que entender como que Deus calcula esse tempo de tratamento com o povo judeu. Nós vamos ver em Daniel, naquelas 70 semanas de Daniel, como que Deus dividiu aquelas 70 semanas. Se nós não entendermos as 70 semanas, nós vamos misturar tudo, vamos fazer uma salada e vamos botar a igreja junto, quando é lugar de judeu, quando é lugar de Israel, vamos colocar gentil. Então nós temos que entender essas coisas. E nós vamos devagarzinho entender essas coisas. Amém, irmãos? Então, aquela questão que eu falei de como que a humanidade está dividida. Está dividida entre Judeu, gentios e igreja. Amém. Isso já foi assimilado. Já entrou, né, irmão? Já entrou alguma Amém. Então vamos pegar aqui esse papelzinho aí, ó, que a Lucimar está aberta ali. E vamos entender que tempo é esse, irmãos, dos gentios. Porque como nós vimos nas dispensações, vamos ver se os irmãos lembram, como que Deus começou tratando, irmãos, com a humanidade? Ele começou tratando com a humanidade em geral, certo? Adão, depois veio ali Noé, e ele não estava tratando com nenhum povo específico. Ele estava tratando com a humanidade como um todo, certo? Então, ele deu leis para a humanidade. Ele deu leis para os homens, que foi a aliança que ele fez com Noé. Mas como os gentios falharam em obedecer a Deus e se rebelaram contra Deus, o que Deus fez? Chamou Abraão. Estão pegando? Estão entendendo? Ele vai e chama Abraão.
E a partir de Abraão, ele separa um povo para ele. Agora, Abraão era um gentil. Ele morava em Ur, né? Era um homem da humanidade, que vivia normalmente, adorando ídolos, né? Não existia nenhum tipo de povo. Ele só Não existia. ser humano. Deus tratava com o ser humano. Com o ser humano como um todo, né? Agora ele começa o princípio da eleição das coisas. Como ele viu que a humanidade em si se rebelou contra Deus, Deus viu isso, o que ele faz? Ele muda a maneira de lidar com o ser humano. Ele vai e chama Abraão. E a partir de Abraão, ele gera um povo, que é o povo de Israel, a nação de Israel. Um povo exclusivo dele, exclusivo de Deus, separado das nações. Como ele fala lá na profecia, é um povo que habita só, né? Separado de todas as nações. Então agora surge um novo povo. Já não é mais gentil. Agora tem gentil e tem o povo de Israel. Então, existem profecias específicas para os gentios, promessas específicas para os gentios, e agora promessas e profecias específicas para os judeus. Amém? Agora, depois de um tempo, quando os judeus se rebelam também contra o Senhor, porque rejeitaram o Senhor, mataram o Filho de Deus, o que acontece agora? O Senhor vem de todas as nações e inaugura o que, irmãos? A igreja. Gera a igreja. Agora já é um terceiro povo, que vem de todas as nações, não só dos judeus. Com isso aí, o Senhor está separando dessa humanidade lá de trás um povo para ele. Um povo exclusivamente dele. Como fala em 1 Pedro, como é que fala? O versículo que os irmãos já decoraram. Porque vós sois raça eleita, nação santa, a sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora é a igreja. Tem dois povos, né? Que são os judeus. Sim. E a igreja. E tem os gentios também. Os gentios, mas os gentios eles vão lá no finalzinho, eles vão se dobrar lá. Isso aí. Acho que é o terceiro povo que o Senhor vai resgatar, que são os mais rebeldes, né? Que não querem saber, vai ser esse povo aí. Sim. Porque, só fazendo um parênteses aqui, quem é que vai reinar com o Senhor? No milênio, quando ele vier reinar? São esses três povos. Sabia disso? Tanto igreja, como judeu, como gentil, vão entrar no milênio. A igreja nos locais celestiais, os judeus governando sobre as nações que são os gentios. Então os três povos, os três grupos vão entrar no milênio. O Esporte falou muito em remanescente, que nós somos o remanescente. Sim. Falou muito. Então vamos falar no remanescente. Então ele lembrou bem do remanescente. Porque quando nós falamos aqui das dispensações, o que nós falamos? Ao final de toda a dispensação, o que acontece, irmãos? Não lembram? Juízo. No final de toda a dispensação tem o juízo de Deus. Todas elas. Mas também tem o remanescente. No final de toda a dispensação tem o remanescente fiel, que obedece a Deus, que segue o Senhor, né? Que é temente a Deus. Então, na primeira dispensação teve o remanescente, né? Apesar daquele juízo de expulsão do Jardim do Éden, eu creio que depois daquilo, Adão e Eva, eles seguiram o Senhor. Depois da segunda dispensação, vários, né? Abel, que sacrificava ali o cordeiro, que foi aceito pelo Senhor. Aqueles que invocavam o nome do Senhor. Enos, né? No tempo de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Enoque foi transladado, porque caminhou com o Senhor. Então sempre o Senhor tem remanescente. Na terceira dispensação, que foi a dispensação do inocência, consciência, governo humano. Teve uma rebelião no final, teve juízo, mas sempre o Senhor tem um remanescente que obedece a ele, né? Uma semente dele. Aí vem Abraão, porque se nós formos citar aqui, irmãos, por exemplo, Jó. Jó não é nem judeu, não é igreja, ele é gentil. Ele não é do povo judeu, mas é fiel a Deus.
Quem é Jó? Da onde que apareceu Jó? Eu chamava ele Né? de servo. É um servo dele, ó. Temente a Deus, obedece os mandamentos, né? Melquisedeque. Jó, fala. Olha quantos aí. Não, você dá que diz que era a figura do próprio Jesus. Sim, e não era judeu. E aí, como é que fica? 400 anos de Cristo, 300 Sócrates. Várias pessoas que Deus se manifestou. Então sempre tem um remanescente, irmãos. Em cada dispensação tem um remanescente. E na nossa dispensação também haverá esse remanescente, irmãos, que vão ser arrebatados pelo Senhor, que não vão passar pela grande tribulação, que são tementes a Deus, que guardam os mandamentos do Senhor, que guardam o nome de Cristo, mesmo em meio à perseguição, irmãos. Olha o porquê que nosso coração não pode estar dividido, irmãos. Porque se nosso coração estiver dividido, nós não seremos esse remanescente. Esse remanescente, Roberto, que esperava o Senhor quando ele veio, que o irmão Luiz Fonte citou lá. Poucos esperavam o Senhor quando ele veio na sua primeira vinda, irmãos. Pouquíssimos, um remanescente. Tinha lá o sacerdote, né? Ana. Aquele que morreu depois, né? Não, o que pegou o Senhor no colo, bebezinho. É? Simeão. É um pequeno remanescente que esperava o Senhor. Pouquíssimos. Já era idoso, Alguns, né? por exemplo, Filipe, Um era viúva e o outro era idoso, né? ele estava esperando, né? Porque você falou que o homem israelita, né, deu testemunho dele. Né? Os Deu testemunho, né, de os Filipe. 3 reis magos também. Sim, ó, os reis magos, lembrou bem aqui, ó. Não era nem judeu, mas veio da terra lá do Oriente para adorar o Senhor, o rei dos judeus. Tá vendo? O Senhor sempre tem remanescente. Falava também falando da rainha de Sabá. Foi isso. Então, irmãos, existe o tempo dos gentios. Então, existem 3 períodos proféticos. Os 3 grupos, nós já entendemos quem são, mas existem os 3 períodos proféticos. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, 24. Como é que fala lá? Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se completem. Que tempo dos gentios é esse, irmãos? Quando é que ele iniciou? O tempo dos gentios iniciou lá em Daniel, capítulo 2, com um sonho que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve. Que sonho que ele teve, irmãos? Precisa abrir a palavra para mostrar, os irmãos sabem? Aquela estátua que tinha cabeça de ouro, né? Esse foi o sonho humano. Né? Tá aí, ó. O sonho profético de Daniel. Foi um sonho profético. Ali se iniciou o tempo dos gentios. Daniel é o sonho celestial. E o Nabucodonosor, da estátua, é o sonho humano e o sonho terreno. São 2 sonhos iguais. Um celestial, que é Daniel, outro terreno, que é. Mas todos eles são dados pelo Senhor. Sim, Daniel deu a revelação. deu a interpretação. São símbolos diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Então, nós temos que entender o que é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo que Deus deu para os gentios governarem sobre essa terra. Esse é o tempo dos gentios. Entenderam o que é o tempo dos gentios? É diferente da plenitude dos gentios. São coisas diferentes. Quando a palavra fala da plenitude dos gentios, não está falando... Quando a palavra fala da plenitude dos gentios, não é a mesma coisa de falar do tempo dos gentios que está falando aqui em Lucas, que começa lá em Daniel capítulo 2. A plenitude dos gentios, quando a palavra fala que a visão dos judeus foi fechada até que entrasse a plenitude dos gentios, é que até que os gentios entrassem na igreja. Isso é uma coisa. Os gentios creem em Cristo e entram na igreja, isso também tem um tempo. Esse tempo é chamado de plenitude dos gentios. Quando os gentios vão recebendo o evangelho, vão crendo e vão se tornando igreja. Esse gentios que você está falando é os ímpios, que ainda não se conquistaram. Sim, e os ímpios, isso. Essas 3 classes seriam os ímpios. Isso. Né? Isso se chama a plenitude dos gentios. Vai ter um tempo que isso vai se encerrar também. Quando ele se converte, ele deixa de ser gentil e se torna igreja. Né? E isso também está aberto para os judeus também. Não é só para o gentil, não. O judeu também pode crer em Cristo e se tornar igreja. Né? Mas enquanto ele é judeu,
separado da igreja, Deus tem um tratamento diferente para com ele. Esse gentio é ímpio também. Isso, é ímpio. Né? Então, quando que se inicia o tempo dos gentios? Com Nabucodonosor. E esse período vai até quando? Está revelado no sonho que ele teve. Qual foi o sonho que ele teve? Dessa estátua que está no papel aí? A cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico, viria os peitos de prata, que representa o Império Medo-Persa. Certo? Que foi com Ciro, com Xerxes, Artaxerxes, né? Que derrubou o Império Babilônico. Dario, né? Depois desse Império Medo-Persa, quem é que viria na história, irmãos? Seria o quadril de bronze, né? Que é o Império Grego, que veio com Alexandre o Grande, que dominou um período da história, certo? E depois do Império Grego, quem é que viria? As pernas de ferro, que representa quem, irmãos? O Império Romano, que foi o tempo em que o nosso Senhor Jesus veio à Terra. Ele veio no tempo do Império Romano. Isso tudo aqui, irmãos, diz respeito ao tempo dos gentios, tá? Isso tudo já é passado, tá, irmãos? Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, perna de ferro, isso tudo é passado. Nós estamos aonde, irmãos? Nos pés de ferro misturado com barro. Nós estamos no finalzinho, irmãos. Nós estamos nos pés. Podemos falar que nós estamos nos dedos, irmãos. Que é esse Império Romano revivido. Esse Império Romano restaurado. E nós temos que entender de história para compreender a história, irmãos. Temos que ter a Bíblia de um lado e ter o livro de história do outro lado. Aí é chamada de democracia. E também nós temos que ter as notícias do dia a dia. O que está acontecendo na Europa? Guerra da Rússia com a Ucrânia. O que isso vai trazer? Primavera Árabe. Por que teve a Primavera Árabe? Nós temos que entender. Né? E a irmã falou da democracia. Muito bom, Lucimar, trazer isso. O que representa a democracia que nós vivemos? O governo do povo. É o barro dos pés da estátua. Isso é democracia. É algo frágil, irmãos. É algo que não se sustenta. Né? Mas está misturado com ferro. Porque tem nações ainda no mundo que não são democráticas. Né? Então é o ferro misturado com barro. Então esse é o período que nós estamos vivendo. E o que vai acontecer, irmãos? Nesse período de pés misturado com barro que nós estamos vivendo. O que vai acontecer nesse período? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. E essa pedra chocou-se com os pés da estátua. Chegou o fim, o tempo dos gentios. Acabou o governo dos gentios sobre esse mundo. Começa agora o reinado de Cristo. Porque essa pedra que atingiu a estátua dos pés, o que acontece com ela? Ela cresce e vira um monte. É o reino milenial de Cristo. Aleluia. Olha o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É tempo de perder tempo em shopping? Ainda fala sobre uma pedra também, né? Quem cai sobre essa pedra... É o Senhor, pô. Quem a pedra cai- Será esmiuçado. Quem a É a pedra pedra cai- distinguida, a principal. O principal, Pedra angular. a pedra angular, é o Senhor. Irmãos, nós estamos nos dedos, irmão. Amém, Jesus. Poderoso. Essa pedra já está prestes a se chocar com essa estátua, com os pés. Irmão. E vai destroçar tudo, irmãos. Se nós achamos que estamos vivendo um tempo de paz, tranquilidade, eu vou ali e faço o que quero, irmãos, não se engane. Nós não estamos nas trevas para que aquele dia nos pegue como ladrão. Nós somos da luz, irmãos. A palavra é luz, irmãos. Nós não podemos viver distraídos. Amém? Entendemos o que é o tempo dos gentios? Nós temos que ter isso em mente para entendermos as profecias. Irmão, viram? Nem entramos em Mateus 24 ainda, hein? Nós só estamos arrumando a casa para podermos entender o que o Senhor falou no Sermão do Monte das Oliveiras. Se nós não temos essa introdução, esse preâmbulo, esse chão cimentado,
nós vamos caminhar em lodo, em lama e vamos escorregar para lá e para cá. Né? Então isso é necessário. Foi tranquilo hoje, irmãos? Deu para entender? Né? Guarda isso aí, anota. Né? Nós vamos escrever na Bíblia também, os irmãos que gostam, né? Separar os versículos, até onde vai a profecia dos judeus, a partir da onde que inicia a profecia para a igreja e aonde que começam os gentios, o Senhor tratar com eles. Isso tudo está bem dividido no capítulo 24 e 25 de Mateus. E nós vamos usar esse esboço aqui para saber o que corresponde a cada passagem. Isso aqui é dos judeus, isso aqui fala da igreja, isso aqui fala dos gentios, que é o julgamento das nações. Amém, irmãos? Vamos com calma, bem tranquilos para poder entender? Amém.